Fala galera, Prof. Rei aqui e hoje vamos trabalhar com um assunto bem interessante, uma coisa que vai ajudar a gente, que são as transformações trigonométricas. Eu já deixei o quadro montado, vou sair da frente, sumir da tela. Quem quiser dar um print nessa tela, porque ela é uma tela muito importante. Printou? Vamos lá. Olha o detalhe. A gente vai fazer algumas transformações onde aparecem algumas simbologias entre seno, cosseno, tangente, assim por diante. E para começar, eu preciso que tu lembre da ideia do que são ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos que somados fecham 90 graus. Então pega um ângulo alfa mais o seu complemento, ele passa a valer 90 graus. Ou seja, para escrever o complemento de um ângulo, eu vou dizer que vai ser sempre 90 menos alfa. Alfa tá mais, passa menos. Assim que eu escrevo o complemento de um ângulo. E por que isso é importante? Porque na trigonometria a gente tem algumas relações. Seno e cosseno. Eu já comentei isso numa aula anterior, mas olha a ideia, ó. Seno. Quando eu escrevo cosseno, significa que eu tenho o complementar do seno. É daí que vem o nome cosseno, complementar do seno. Portanto, seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Ou daí vice-versa. Cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. Guarda essa ideia porque ela é muito importante. A mesma coisa para as outras razões. Tangente e cotangente. Co vem do complementar. Então, a tangente de um ângulo é igual a cotangente do complemento desse mesmo ângulo, ou vice-versa. A cotangente de um ângulo vai ser igual a tangente do seu complemento. E é a mesma coisa para secante e cossecante, vem do complemento, beleza? Secante de um ângulo é igual a cossecante do seu complemento ou vice-versa. Cossecante de um ângulo igual a secante do seu complemento. Estrutura muito importante, eu quero que tu guarde, ela vai fazer sentido para eu fechar esta aula de hoje, tá bom? Olha alguns exemplos. Tu já sabia disso. Se tu pegar lá no ciclo trigonométrico, e trabalhar com qualquer ângulo que feche o complemento, tu vai ter essa ideia. Mas na tabela trigonométrica tu percebe direto, ó. Seno de 30 graus vale meio, cosseno de 60 vale meio também. É só um exemplo, eu poderia ter pego qualquer exemplo dos ângulos notáveis. 30 com 60 são complementares e 45 com o próprio 45. Por isso que seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2 e cosseno dá o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2, tá bom? Mas mais do que esses valores, é importante ter a ideia, porque depois em prova o cara pode colocar afirmativas com ângulos aleatórios. Meu Deus, professor, na minha prova que é um ângulo de 20 graus, eu não sabia como trabalhar. Dependendo da pergunta é muito simples. Olha aqui, ó, seno de 20, quem que é o complemento de 20? É 70, então é igual a cosseno de 70. Mesma coisa, ó, secante de 10 vai ser igual a cossecante de 80. Tangente de 40 vai ser igual a cotangente de 50, porque são ângulos que somados fecham 90 graus. Mas em prova, como que normalmente isso aparece? Na forma algébrica, que vai ser mais ou menos isso que a gente vai trabalhar, com algumas transformações trigonométricas, que algumas já derivam dessa ideia inicial. Olha como que pode aparecer em prova. Provas modelo de somatório, tem que marcar uma afirmativa verdadeira. Ele só coloca assim, é correto afirmar que seno de x é igual a cosseno de π meios menos x. Então, ao invés de colocar o ângulo alfa, como eu coloquei ali, ele vai colocar a letra x. Por quê? Só porque ele quer, ou talvez um A, um B, um C, não importa. Mas, ao invés de colocar em 90 graus, como eu coloquei aqui, ele vai colocar lá em radianos. Então isso é uma afirmativa correta, seno de x igual a cosseno de π meios menos x, e aqui embaixo também uma secante de π meios menos x igual a uma cossecante x. São modelos desse tipo que a tua prova pode cobrar, tá bom? É a primeira transformação, a primeira ideia que eu quero que tu saiba. E agora a gente vai ver algumas coisas mais loucas. Vamos lá! Finalizando o quadro aqui, começando o quadro novo. Quadro novo na tela, vamos lá para as coisas mais loucas que eu falei que ia aparecer. Tá aqui no meio, ó. Agora não é uma expressão onde indica exatamente a ideia do ângulo complementar. Aqui, ó, tem o seno de π mais x, ou seja, 180 mais um bocado, mais um tanto, mais um ângulo, tá bom? 3π sobre 2 menos x, 270 menos um bocado, menos um tanto, menos um ângulo. Então agora são ideias onde não vai trabalhar apenas com a proposta do complementar, tá bom? Eu costumo falar que são transformações onde aparecem expressões
onde o ângulo indica alguma coisa que não está no primeiro quadrante e a gente vai tentar fazer qual é a referência lá no primeiro quadrante, tá bom? Então tu pode até encontrar talvez em alguns materiais esta ideia que eu vou te passar como transformação para o primeiro quadrante. Tu tem uma expressão que indica o ângulo não estando no primeiro quadrante e tu tem que voltar para achar a equivalência como se fosse no primeiro quadrante. Seria mais ou menos essa a ideia, beleza? Descobrir que a tua simbologia indica alguma coisa que não está no primeiro quadrante, tu transforma para o primeiro quadrante para poder usar a relação, certo? E daí vem um macete meio doido, que ele pode parecer não fazer sentido, mas ele funciona sempre, tá bom? Olha o que acontece aqui, ó. Toda vez que a expressão for π ou 2π, ou seja, toda vez que tu estiver trabalhando com valores angulares sobre o eixo x. Claro que a gente já viu em outras aulas a transformação, isso aqui é 180, isso aqui é 360, mas eu posso dar infinitas voltas. O importante é que, na hora de fazer a tua análise, tu caia em um ponto que esteja aqui ou aqui, ó. Toda vez que tu tiver um ângulo que faça referência a este ponto ou a este ponto, tu vai olhar para a expressão e não vai trocar a expressão. Como assim? Se aparecer um seno, continua sendo seno na transformação. Se aparecer um cosseno, continua sendo cosseno na transformação. E assim para a tangente, para a cossecante e todas as outras razões que tu conhece. Porém, toda vez que o ângulo for π meios ou 3π sobre 2, ou seja, 90 graus, 270 ou qualquer outro valor que eu possa dar várias e várias voltas e cair exatamente neste ponto aqui ou neste ponto aqui. Então toda vez que cair sobre o eixo y, beleza? Tu vai trocar, tu faz uma troca. Se tu trocar, se cair sobre esse ponto, quem tu vai trocar por quem? O seno deve ser trocado automaticamente pelo cosseno, a tangente automaticamente pela cotangente e a secante automaticamente pela cossecante e vice-versa. Perceba que quem talvez eu possa trocar por quem? Exatamente aqueles que eu acabei de mostrar para vocês, onde os ângulos complementares são iguais. Então, se houver uma troca, é pelo seno ou pelo cosseno, que é aquele que tem o mesmo valor quando aplicado ângulos complementares. Mesma coisa, ó, tangente, se eu trocar, vou trocar pelo complementar da tangente, que é a cotangente, e vice-versa. E a secante, se eu tiver que trocar, vou trocar pela complementar da secante, que é a cossecante, tá bom? Então, por isso que eu te mostrei aquele primeiro quadro da ideia dos complementares. Então, nessa ideia meio louca agora, se eu precisar trocar alguma coisa, eu devo trocar sempre pelaquele valor, pelaquela expressão onde o complementar gera o mesmo resultado. Parece meio estranho, mas não é tão difícil assim. Vamos lá, olha aqui, ó. Seno de π mais x. Seno de π mais x, ele não está no número quadrante. Por quê? Π está aqui, ó. Π está aqui, não está na frente, né, ó. Π está aqui. Mais x. Professor, o que seria esse mais x? Esse mais x, ele é sempre um ângulo pequenininho. Então, esse x que aparece, pode ser x, pode ser a, pode ser b, pode ser c, pode ser qualquer letra, ele sempre vai fazer referência a um ângulo pequenininho, ou seja, um ângulo agudo, um ângulo menor que 90 graus, cabível em um quadrante. Então, quando eu falo que eu vou mais x, lembra do sentido da nossa circunferência trigonométrica? Nesse sentido, tu marca valor positivo. Nesse sentido, tu marca valor negativo. Então, o que acontece, ó, é mais x, saiu daqui, andou um pouquinho, caiu em qual quadrante isso aqui, ó? Isto aqui caiu primeiro, segundo, terceiro quadrante. Então, essa expressão está lá no terceiro quadrante. É o primeiro ponto que eu quero que vocês observem. Em qual quadrante essa expressão está? Por quê? Porque conforme o quadrante, não esqueça que tem sinal. Então, ó, seno no terceiro quadrante. Seno no terceiro quadrante. Anotei aqui pra gente, ó, seno, primeiro, segundo, terceiro.
seno no terceiro quadrante passa a ser negativo. Então eu sei que este resultado aqui é um resultado negativo, porque é um seno que está lá no terceiro quadrante. Sai da frente para vocês, ó. Então seno no terceiro quadrante passa a ser algo negativo. Agora, qual que é a ideia? É transformar a expressão que estava no terceiro quadrante lá para o primeiro. Daí vem o macetinho. Olha o macetinho aqui, ó. Quando a gente tem o π, a gente não troca. Então simplesmente repete e fica o próprio seno do ângulo, ou seja, seno de x. Então essa expressão que remete ao terceiro quadrante significa que é o mesmo valor do seno, só que com sinal negativo. E assim para todos os outros. Vai lembrar da estratégia, vai perceber o quadrante, vai anotar o sinal para anotar se troca ou mantém. Olha o próximo. Cosseno de 3π meios menos x. Vamos lá. 3π meios está aqui, ó. 3π meios está aqui. Menos x, então é nesse sentido, ó. Se é neste sentido aqui, menos x, eu venho um tanto para cá. Então, novamente, caiu no terceiro quadrante. Então, uma expressão que remete ao terceiro quadrante. Veja que são duas expressões diferentes e as duas remetem ao terceiro quadrante. Por isso que existe uma variação. Agora apareceu 3π meios. 3π meios eu não vou repetir. Ó, quando aparece 3 meios eu vou trocar. Quem que tu troca? Se é o cosseno, tu vai trocar pelo seno. Só cuidado com o quê? Terceiro quadrante, olha o sinal. Agora eu tô vendo o sinal do cosseno, ó, a expressão, deixa eu sair da frente, ó. A expressão é cosseno. Então cosseno, terceiro quadrante é negativo. Então aqui fica menos. Agora 3π meios, 3 meios troca, o cosseno troca pelo seno. Então isso aqui também é a mesma coisa que seno de x. Viu que doideira? É doideira, mas funciona. O professor tá meio esquisito. Quem ficar com muita dúvida, sabe uma dica para fazer tu entender? A gente trabalhou com número. Sabe calcular o cosseno de 120? Sabe calcular o seno de 240? Tu sabe trabalhar com valores numéricos. Então uma dica para vocês, ó, depois pegue todos esses meus exemplos e troque esse x, por exemplo, por 30 graus. Daí a coisa vai começar a fazer sentido para quem está com mais dificuldade. Sempre quando tiver expressões algébricas e tu tiver muita dificuldade, coloque um número só para entender o significado da estrutura, tá bom? Então dica mais uma vez, para todos, se vocês quiserem, depois faça como uma ideia de puta merda, não tô entendendo direito. Então, coloque um valor numérico. Quer entender através de valor numérico? Fica às vezes mais fácil. Coloque 30 aqui e depois faça a mesma coisa para os outros, tá bom? Acho que já começamos a entender e vamos tentar ir um pouquinho mais rápido para os próximos. Olha aqui, ó. Tangente de 2π menos x. 2π está aqui. Menos veio para cá, caiu lá no quarto quadrante. Sai da frente, ó. Quarto quadrante, essa expressão aqui está referindo ao quarto quadrante. Agora, tangente, ó, é uma tangente no quarto quadrante. Vamos para o sinal. Tangente lá no quarto quadrante é negativo. Agora, será que troca ou não troca? 2π não troca. Então a tangente repete e fica a tangente do ângulo, tangente de x. Rapidão, vamos para o próximo, ó. Cossecante de 3π meios mais x. 3π meios está aqui. Agora é mais, sentido anti-horário, veio para cá, ou seja, também pertence ao quarto quadrante. Olha o sinal. A cossecante lá no quarto quadrante. Então, cossecante, cadê? Tá aqui, ó. Lá no quarto quadrante passa a ser negativo. Agora, será que troca ou não troca? 3π sobre 2, tá aqui, ó. 3π sobre 2 troca. Era uma cossecante. Cossecante troca pela secante. Então, isso aqui fica secante de x. Professor, e como é que isso cai em prova? Assim, pode aparecer assim. Ou no máximo ele vai misturar, pedir uma expressão onde apareçam vários disso aí para vocês, tá bom? Mas a princípio é fazer essa troca ou não. Não esqueça de olhar o sinal que eu estou olhando através do quadrante. E sempre o sinal é da expressão inicial, ó.
Eu olhei o sinal do seno no terceiro quadrante. Eu olhei o sinal do cosseno no terceiro quadrante. Eu olhei o sinal da tangente no quarto quadrante. Eu olhei o sinal da cossecante no quarto quadrante. É sempre da expressão inicial, tá bom? Olha os dois últimos exemplos. Secante de π menos x. Vamos lá. Π está aqui, menos, ó, sentido voltando, então menos veio para cá, caiu no segundo quadrante. Então essa é uma expressão que está no segundo quadrante. Vou olhar o sinal da secante no segundo quadrante. Secante, secante eu anotei aqui, ó. Secante segundo quadrante dá negativo, então vai ser menos. Agora é só pensar se troca ou não troca. Olha aqui, ó. Π, a gente vai fazer o quê? Não troca. Então repete e fica a própria secante de x. Beleza? Professor, dá sempre negativo? Não. Eu propositalmente dei preferência por valores que geram algo negativo para ficar bem na tua cabeça que tem que olhar o sinal. Porque normalmente a prova faz isso. A prova induz o erro na hora do sinal, porque tem muito aluno que sabe fazer essa troca, lembra do macetinho rápido, mas esquece o sinal. O sinal é importantíssimo. Vamos pro último lá. Cotangente de π meios mais x. Então lá, ó, π meios está aqui, mais, ó, nesse sentido. Então mais um tanto ele veio para cá. Caiu em qual quadrante? Caiu no segundo quadrante. Agora o que acontece? Vou olhar o sinal da cotangente no segundo quadrante. Tá aqui o sinal, ó. Cotangente, segundo quadrante, negativo. Então vai ficar aqui menos alguma coisa. Agora, será que troca ou não troca? O que a gente tem? A gente tem π sobre 2. π sobre 2 vai trocar. A tangente tu troca pela cotangente e vice-versa. Como era uma cotangente, aqui vai ficar tangente do ângulo. Tá aí as nossas transformações trigonométricas. Pode parecer um tanto quanto doido, um tanto quanto louco, mas olha aqui, ó, repito de novo, faça isso para este ângulo aqui. Escolha 30 graus para todos os valores de x e tu vai perceber que funciona certinho. Ou seja, este macete que eu te explico, ele é facilitador. Ele vai te ajudar a transformar expressões trigonométricas que não estavam no primeiro quadrante para um primeiro quadrante, tá bom? Isso é muito importante, vai te ajudar bastante. E como em toda aula eu sempre lanço um desafio para vocês, é claro que hoje não seria diferente. E esse meu desafio, ele vai trabalhar com uma expressão um pouquinho maior, tá bom? Eu deixei anotado aqui para não esquecer, e ele está aqui, ó. Eu quero que vocês resolvam e digam quanto vai dar essa expressão aqui, ó. Eu tenho lá seno de π mais x, que vai multiplicar o valor de cosseno de π meios mais x, mais cosseno de x, que multiplica seno de π meios mais x. Eu quero que vocês me digam quanto vai dar essa expressão. Professor, sacanagem, aqui tu fez de 1 em 1 e aqui tu colocou um monte. Por isso que é um desafio, não é para fazer uma cópia do que eu acabei de fazer, tá bom? Espero que isso aqui ajude bastante para vocês. E não esqueça, vai responder o desafio aonde? Na Estrada com os Profs. Espero vocês e até a nossa próxima aula. Falou, um abraço!